Olá, olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como Mundo da Lua e o Castelo Rá-Tim-Bum. Esse é o primeiro vídeo de 2021, ano em que o seriado Mundo da Lua fará 30 anos. Por isso esse é o assunto principal desse vídeo, em que eu vou falar também um pouquinho do livro chamado 2001, de um ator muito importante que participou do seriado, e ainda teremos a participação especial de Rogério Silva Silva num depoimento feito especialmente para este canal. Então, se você gostar, por favor, se inscreva e se curtir, curta também. Eu recebo muitas mensagens de fãs do Mundo da Lua. Inclusive, ultimamente eu recebi uma do Arlen Donizete, que é ator e publicitário, que mandou fotos que ele tirou da parte de fora da casa do Mundo da Lua, como ela está atualmente. Muito bem, o Vini já deve estar expondo as fotos aí. Esse é o Arlen que tirou as fotos. Muito obrigado, Arlen. Muito bem, talvez você não saiba que a parte de fora da casa era uma casa de verdade, onde morava uma família de verdade. Não é possível. Os atores iam lá só de vez em quando para mostrar os personagens entrando e saindo da casa. A parte de dentro da casa, inclusive do quintal, era lá na TV Cultura. Muito bem, agora nós vamos falar desse livro, que na verdade é uma desculpa para falar da série Mundo da Lua, que está fazendo 30 anos. Por isso esse é apenas o segundo vídeo falando desse assunto. Tem um outro aí do lado, com dois atores que participaram do Filho de Artista, tá? Se você ficar curioso, tem dois atores aí que já estão falando sobre esse assunto. Muito bem, esse livro é um dos três, que foi o primeiro produto que foi feito com coisas da TV Cultura, baseado em 3 episódios do Mundo da Lua. Bem, por que o livro e o episódio em que foi baseado chama Aeroporto 2001? Porque em 1970 teve um filme chamado Aeroporto, baseado num livro chamado Aeroporto, que fez um sucesso estrondoso. Por isso teve 3 continuações, Aeroporto 75, 77, 79. E por isso tem Aeroporto 2001, que é meio uma brincadeira, né? Muito bem, quando a gente gravou a série Mundo da Lua, que foi em 91, faltava só 10 anos para o ano 2001, que era uma coisa que quando eu era criança parecia que eu nunca mais ia chegar. Eu falei assim, não, eu não vou nem estar vivo lá em 2001. Será que eu vou estar vivo? Muito bem, eu estava vivo, porque já passou 20 anos, e não é exatamente como a gente achava, porque por causa do filme 2001, Odisseia no Espaço, a gente achava que em 2001 já ia ter naves indo para a Lua e voltando toda hora, inclusive ia ter naves indo para outros planetas, por exemplo, Júpiter. 20 anos depois, do ano 2001, já tem umas naves se dirigindo em direção, já se preparando para ir para Marte. Então, já não está mais tão diferente do que a gente imaginava em 2001, né? Bom, esse assunto já foi, porque na verdade, como já falei, é apenas uma desculpa para falar da série Mundo da Lua. Por coincidência, no ano 2001 foi lançado esse livro, O Livro do Ator, em que eu falo bastante sobre teatro, um pouco sobre cinema e televisão, mas principalmente sobre atores e atrizes. Olha só o que eu escrevi sobre o Antônio Fagundes. Ele é meu modelo de ator pelas seguintes razões. Participou de dezenas de filmes de todos os tipos. Produz muitas peças, de clássicos antigos a comédias contemporâneas, além de atuar nelas. C. Aparece muito eventualmente em revistas de fofocas porque foge de tietes e tititis. D. Consegue assinar contratos que respeitem seu trabalho e sua profissão. Por exemplo, só grava programas de TV no início da semana para poder se apresentar em palcos de outras cidades de quinta a domingo. Fagundes já era um modelo para mim antes de se tornar meu irmão de mentira por algum tempo e, ao mesmo tempo, um professor de verdade. Para quem não sabe, eu fiz o papel do tio Dudu, que é o irmão do pai do Lucas Silva Silva. Bela explicação. Eu já tinha participado de vários filmes, mas cinema é diferente de televisão, porque cinema é uma câmera só, geralmente, às vezes é 2, mas é uma só, geralmente. E cada vez filma um pedacinho, aí quando vai filmar do outro lado, para tudo, muda a luz, muda a câmera de lugar, blá blá blá. Em televisão, não dá tempo de fazer isso. Em séries, e principalmente em telenovela, grava com várias câmeras, 2, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5 câmeras. Então, os atores têm que se posicionar, conforme a cena vai indo, eles têm que se posicionar para as câmeras que estão gravando, tá certo? Elas têm uma luzinha vermelhinha, não sei se ainda tem, na minha época, no século passado, tinha uma luzinha vermelhinha que acendia. Mas bem, não sei se ainda acende a luzinha vermelhinha, mas os atores que sabem fazer isso, que têm experiência, nem precisam ver, porque eles já sabem, como o diretor falou, que nesse momento vai ser essa câmera, depois passa para essa, depois passa para aquela, e você tem que se colocar. Muito bem, eu não tinha essa experiência, tá certo? Por isso que eu falei que eu fui meio aluno do Fagundes, porque eu fiz muita cena com ele, porque eu era sempre o irmão, sempre tinha confusão com os 2 irmãos,
E aí eu falei que o Fagundes foi meio professor, por quê? Porque já no primeiro episódio eu fiquei meio abobalhado, porque eu não estava acostumado com aquilo, né? Muita gente famosa, né? Inclusive, pessoas que eu admirava muito ali, de repente a gente fazer, inclusive ele, principalmente ele, né? E também porque eu não sabia, tinha aquela coisa que eu falei das câmeras, né? E já no primeiro episódio ele já me posicionou, já me deu um tranco assim, vamos lá, vai dar certo. E me posicionou para a câmera, entendeu? Tipo, o que eu podia falar para aquela câmera, e eu estava para esse lado, ele sutilmente me empurrou, me colocou para o lado certo. E aí veio um episódio que tem um flashback grande, eu acho que é a maior participação do Tio Dudu, ou então, se não é, foi a primeira, assim, a mais importante, né? Foi assim a minha grande realização como ator na frente das câmeras, porque eu contracenei não só com o Antônio Fagundes, mas com o Gianco Francesco Guarnieri, tá certo? Que era praticamente uma lenda do teatro brasileiro, da televisão também, e do cinema, né? Então é assim, eu tinha um monte de texto para falar, porque as pessoas pensam que só porque você escreveu o texto, é muito fácil de decorar. Não é a mesma coisa, é como se fosse outra pessoa que escreveu. Aí eu tava meio abobalhado, uma hora eu até meio paralisei e falei, gente, eu estou aqui com o Antônio Fagundes, e o Gianco Francesco Guarnieri, acho que não vou conseguir, talvez eu desmaie. Aí eu falei, não, vamos lá, respire fundo, consegui respirar. Só que tinha essa coisa de falar para as câmeras. E o Fagundes, além de, para não demorar, para aquela gravação não durar durante horas, e para me ajudar também, porque ele é uma pessoa muito legal, ele já foi me empurrando, já me colocando para a câmera certa, e dando as dicas, e acabou dando tudo certo. Se você assistir esse episódio, você vai ver que o tio Dudu, ele ri muito. Na verdade, eu estou rindo para não chorar, porque quando eu fico nervoso, eu começo a rir. Tem gente que chora, tem gente que ri, eu sou do tipo que ri. Então tava tão nervoso porque tinha que falar o texto e não podia errar, porque falou, gente, eu não posso fazer esses dois gênios, esses dois monumentos da cultura brasileira perderem tempo. E aí qualquer coisa ele falava, ele cobria, então ele me ensinou. Bom, é isso essa história. Tudo o que aconteceu nesse vídeo até agora foi apenas uma preparação para o grande momento, que é o depoimento do Antônio Fagundes falando sobre as gravações do seriado Mundo da Lua. Ah, Mundo da Lua, que saudade! As pessoas sempre perguntam, mas e como é que eram as gravações? Como é que era que funcionava lá? E tinha uma coisa muito interessante, porque as gravações do Mundo da Lua foram na TV Cultura, em São Paulo. A TV Cultura é uma televisão que faz parte de uma fundação, ela recebe verbas governamentais para funcionar, então não é uma televisão comercial, digamos assim, ela não tinha intervalo comercial, não vendia nenhum produto, era o que propõe o próprio nome TV Cultura, ela se relacionava diretamente com projetos culturais, e o Mundo da Lua era um projeto cultural feito para criança, e as gravações tinham outro ritmo. Eu, na época, eu estava gravando novelas na TV Globo, e eu me lembro que era como se fossem dois universos completamente diferentes. Um que tinha aquela premência do tempo, que tinha que ser rápido, tinha que gravar um capítulo por dia, e o Mundo da Lua, que não tinha data para estrear, a gente tinha que aprontar primeiro todos os capítulos, depois é que iam começar a ser exibidos. Então a gente tinha uma calma na hora de gravar, que era quase uma bênção, porque a gente conseguia gravar com tranquilidade aquilo, e com aquele elenco maravilhoso, a gente morria de rir, era muito gostoso. Tudo era muito gostoso, inclusive com um detalhe mais engraçado ainda, a cenografia, ela não era de madeira, ela foi feita de alvenaria, se construiu dentro do estúdio praticamente uma casa mesmo, com a parede de tijolo, as escadas também eram assim, então tinha essa novidade também, o cenário ficava pronto a semana inteira para a gravação. E as pessoas também me perguntam, mas por que você foi fazer o Mundo da Lua? E, como eu disse, na época, eu estava gravando na TV Globo, e eu gravava na TV Globo uma novela chamada O Dono do Mundo, onde eu fazia um cafajeste, era um cirurgião plástico, que era um vilão, que era um cafajeste, era um personagem odiento, assim, todo mundo odiava aquele personagem. Quando me chamaram para fazer
O Mundo da Lua. Eu já tinha feito um monte de coisa na TV Cultura. A TV Cultura sempre tinha me interessado muito, a programação da TV Cultura sempre me interessou muito. Eu tinha feito telecurso segundo grau na TV Cultura, tinha feito mais de 15 teleteatros, eu tinha feito um programa de auditório na TV Cultura que tinha feito muito sucesso, que era o É Proibido Colar, que ficou 3 anos em cartaz. E quando me chamaram para fazer O Mundo da Lua, eu vi que era do Flávio de Souza, um autor de teatro extraordinário. Eu falei, não posso perder essa. Além do que, eu ia fazer um personagem que era radicalmente oposto ao personagem que eu estava gravando na TV Globo, que era um pai bonachão, um pai super bom caráter, super companheiro dos filhos, exatamente o oposto, com a mesma figura, porque eu estava com o mesmo bigodinho, o mesmo cabelo. Quem quiser comparar, pega a foto minha do dono da lua, do dono do mundo e do mundo da lua, e põe as duas juntas que você vai ver, porque eu gravava segundas, terças e quartas lá na TV Globo, e quintas, sextas e sábados eu gravava na TV Cultura. Então, essa também foi uma razão boa para fazer, mas principalmente por ser Flávio de Souza, esse autor que eu admiro tanto. E depois desse presentes que o Fagundes deu, para mim, para esse canal e para vocês que estão assistindo, não tem mais nada para falar, apenas me despedir. Muito obrigado pela sua atenção, se você chegou até aqui, e até o próximo.